Olá, boa noite. Boa noite a todos. Boa tarde no Brasil. É, Talvez boa manhã em algum outro país da Ásia, não é? A essa hora. Olá, Paula Ferro. Olá, Dia, tudo bem? Vamos aguardar um bocadinho aqui o Juliano entrar, ele fazer o convite, pedir o convite aqui para ele entrar cá conosco. Mais uma vez estamos aqui para uma live sobre apometria. O Juliano já entrou. O Juliano, deixa eu ver aqui se eu consigo enviar o. Boa noite, Adésio, tudo bem? Tina, Fabiano. Aguardar um bocadinho aqui. Hoje vamos fazer mais uma live sobre apometria. Semana passada nós fizemos uma live com o Odair de Azevedo, né, do Centro Universalista Ser Humana. E hoje estamos aqui mais uma vez para poder falar sobre apometria. Conforme já foi divulgado, né, para todos, hoje vamos falar sobre a mediunidade na apometria, com o objetivo de abraçar um bocadinho, clarificar talvez, trocar aqui dois dedos de conversa com o Odair. Melhor, na semana passada nós trocamos com o Odair dois dedos de conversa sobre a apometria. Ele falou sobre a caminhada do ser humano. E hoje vamos falar então sobre a mediunidade na apometria. Deixa-me aguardar um bocadinho. Olá, Tina, tudo bem? Deixa-me ver se o Juliano já está aqui. Eu me enviei um pedido para ele. Falta ele aceitar. Ou então, Juliano, se puder, envia-me um convite para eu aceitar aqui, porque aqui eu enviei para si um convite e está a dizer que está a aguardar. Olá, Juliana também. Temos aqui Juliana Fragoso. Vamos aguardar mais um bocadinho o Juliano aqui entrar, o nosso convidado dessa semana. Estou a tentar ver aqui se ele já consegue ter acesso. Juliana aqui está a dizer que enviei o convite, falta você aceitar. Então, se puder, Juliana Aquim, se puder, envia-me um convite para que eu possa aqui aceitar do lado de cá, Juliana. Aqui temos, guardar mais um bocadinho. Pessoa que fala acontece, deixa-me ver, a Diamantina colocou isso, muda a voz da pessoa que fala, acontece a mais alguém? Por acaso vocês estão a ouvir a voz? Brasil, sou brasileiro, estou momentaneamente em Portugal. Chamo Edésio. Olá, Edésio, tudo bem? Seja bem-vindo. Roberta. Tem aqui do Instituto Alessandra Travares. O Juliana ativou. Olá, Juliano, tudo bem? Olá, consegue me ouvir? Eu consigo te ouvir e não consigo te ver. Não sei se a malta daqui que está aqui conosco consegue ver o Juliano. O Juliano eu consigo ouvi-lo, só não consigo vê-lo. Olá, Flor Bela, tudo bem? Carol, sejam bem-vindos. Mas deixa-me ver aqui. Paula Ferro, sim, a voz altera-se, mas não é a primeira vez. Não, isso só acontece na live com o Edmar. Para o Fabiano
disse que está tudo ok. Não sei se ele consegue ver-nos. Eu não consigo ver o Juliano. Juliano consegue ver-me? Eu consigo ver vocês e consigo me ver também aqui. Ok, eu é que não consigo ver. Se a Malta te ver, não há problema. Que deixa, pode ser que aqui é o meu sistema. Vocês conseguem ver a mim e o Juliano ao mesmo tempo? Se puder, responda, por favor, para eu ter aqui a certeza. Ok, não há problema. Eu é que não vejo. Agora tem que liguei aqui, coloquei no computador um outro. Sim, eu tenho outro telemóvel aqui apontado. Agora tem que liguei aqui, coloquei no computador um outro. Ok. Oi, Juliano, tá tudo bem contigo? Estou bem. E você como vai? Graças a Deus, tudo bem. Tá tudo sob controle. Então, Que vamos, maravilha. vamos para Obrigado pelo mais uma convite. live de hoje. Boa noite a todos aqui em Portugal, boa tarde no Brasil. Eu vou fazer uma pequena introdução, Juliano. Hoje, então, nós vamos falar sobre a mediunidade na apometria. Antes de mais nada, é até interessante eu fazer aqui uma pequena abordagem sobre a mediunidade, porque a mediunidade em si, né, que nós estamos, e depois o Juliano fala um bocadinho mais sobre a mediunidade na apometria. Antes de mais, sejam bem-vindos a todos. Quero fazer uma pequena apresentação aqui. Meu nome é Edmar da Silva, para quem não conhece, sou administrador da Casa do Amparo. A Casa do Amparo é uma cooperativa sem fins lucrativos, no ramo da solidariedade social. Funciona através dos 4 núcleos, os seus projetos, os seus serviços. Nós temos projetos e serviços na área da educação, com criança, apoio ao estudo, campo de férias para as crianças. Temos para a área sênior, que é um outro núcleo também, que são oficinas pedagógicas, oficinas lúdicas oferecidas nos lares, centros de dias, campos e também oficinas de contos, né, com o nosso público sênior. Na parte social, ou na parte do voluntariado, temos 2 projetos que nós chamamos R3G, que é o Gentileza Gera Gentileza, que é um grupo de voluntários que acredita que gentileza gera gentileza, e todo dia mundial da gentileza, que é no dia 13 de novembro, fazemos um evento para assinalar e sensibilizar as pessoas sobre a gentileza. E o outro projeto que tem dentro da área social, que é o Retalho de Vida, que é um grupo de pessoas de lares e centros de dia participaram, doando uma peça de roupa que tem uma história de vida. Essa peça de roupa foi transformada, cortada em retalhos, e depois construída ou confeccionada uma grande mantas de retalhos com história de vida dos participantes. O outro núcleo que nós temos aqui, para finalizar, que é o DOM. O DOM é um núcleo que a Casa do Amparo tem em Tavira e em Lisboa, que hoje está a funcionar com reuniões mediúnicas, que é a reunião de desenvolvimento mediúnico. Temos o DOM, que é para um grupo de pessoas que está fechado, né? Que antes da reunião mediúnica temos um grupo de médios da casa que reunimos para receber informações espirituais para o desenvolvimento da noite. Dentro desse grupo também temos terapias, fazemos alguns eventos na área da espiritualidade. O primeiro evento que nós fizemos foi com a vinda do Horácio Frazão cá no ano de 2022, e este ano estamos com o segundo evento que vamos lançar sobre a apometria. Para isso fizemos o convite para a equipa de trabalhadores do Humana para realizar o curso da apometria cá em Portugal. O curso vai ser realizado agora entre os dias 18 e 19 de maio e 25 e 26 de maio, os 2 últimos fins de semana de maio. Vai ser em Lisboa, na Rua Rosa Araújo, número 34, no Espaço Amar. Quem tiver curiosidade depois pode mandar um e-mail para nós, né, que é núcleododom@gmail.com ou casadoamparo@gmail.com, ou então pelo número do telefone, que é 91 364 9010.
Quem quiser alguma informação, depois nós enviamos para vocês aqui mais informação sobre o curso que vai acontecer cá. Na primeira live, que vão ser, a partida vão ser uma série de lives sobre apometria, ou assuntos relacionados com a apometria. A primeira nós falamos com a arte da cura, né, com o Adair, na semana passada. Hoje nós vamos ter aqui conversa com o Juliano sobre mediunidade da apometria. Antes de mais, gostava de falar que hoje é dia 18 de abril. Para alguns espíritas, hoje é um dia muito especial, que é o Dia Nacional, principalmente lá no Brasil, do Espiritismo. 18 de abril foi quando Allan Kardec lançou o primeiro livro espírita, que chama O Livro dos Espíritos, que são 1019 perguntas. Antes de lançar esse livro, Kardec lançou uma série de perguntas, questões, para vários países, para vários médiuns de vários países, e ele achou interessante que as respostas que cada médium de vários países enviava para ele, as respostas eram muito parecidas. Então, ele levou aquilo como um cunho científico, como um estudo, achou interessante que ali havia uma informação séria do que poderia para além de brincadeira, né? Porque antigamente os fenômenos da mediunidade eram encarados, principalmente quase como se fossem fenômenos em Paris, por exemplo, fenômenos das mesas girantes, que era considerado quase como se fosse, ou mesas dançantes, como de entretenimento. Kardec, então, foi convidado para poder participar de uma dessas reuniões e ele então, achou que por trás dessas informações, por trás dessa brincadeira, dessas mesas girantes ou mesas dançantes, teria que levar algo sério. E, a partir daí, então, codificou a doutrina espírita a partir de 1857. Bom, mediunidade, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui nos assistindo já sabem o que é mediunidade. Para quem não sabe, mediunidade, bem resumidamente, nada mais do que o sexto sentido, o sexto, o sétimo, oitavo, os milhões de sentidos que nós temos para além dos sentidos físicos. O termo mediunidade surgiu em 1861, com o lançamento do livro dos médiuns. Foi uma forma de, não é catalogar, mas diferenciar sobre os fenômenos espirituais que existia, porque antes de Kardec não se falava em mediunidade. Os séculos passados, anteriores a Kardec, muito antes, falava sobre feitiçaria, falava sobre feiticeiros, bruxos, cartomante, cartomancia, e enfim. Então, Kardec colocou a palavra mediunidade porque vem de médium, né? Médium é aquela pessoa que faz intermédio de alguma coisa. No caso específico, é intermediário dos planos. Eu gosto de falar, que alguns falam intermediário do além, ou dos planos espirituais. Eu gosto de dizer que, na verdade, todos nós somos os médios. Não é uma palavra minha, não é uma frase minha. Já o próprio Kardec definia que todos nós, maior ou menor grau, somos médios. Todos nós temos um tipo de mediunidade, seja ela intuitiva, seja ela pelo instinto, seja ela por inspiração. Outros têm aquela que consegue evidência, né, que vê outros seres espirituais de outras dimensões, outros escutam, outros sentem. Então, a mediunidade ronda a volta desses sentidos todos. Um fator muito interessante que o fato de ser médium nada mais é estar consciente das dimensões, dos movimentos dimensionais que existem em outros planos. Então, há também um misticismo dentro de algumas doutrinas que só ser médium significa que veio pagar algum karma, veio trazer aqui alguma missão kármica dolorosa. Nem todos os médios, nem todas as pessoas que exercem a mediunidade veem com essa falência, né? Vou colocar, ou falir mediunicamente para então exercer em outra vida. A mediunidade é um dom natural. Se nós formos abrir mais um leque, até os animais também, eles têm mediunidade. Alguns acreditam que os cães, os gatos, também verem e ouvem, né? Outros seres de outras dimensões. Então, se nós formos olhar aí, que a mediunidade não pode estar vinculada como algo kármico só doloroso. Qualquer coisa que está vinculada a laço kármico, ou seja, é uma ação
que nós cometemos ou agimos no passado, e nessa vida nós estamos aqui a dar continuidade. Bom, é só para assinalar, Juliano, que hoje a mediunidade falar de mediunidade, falar de espiritualidade hoje tem um QI especial, pelo fato que hoje faz exatamente 167 anos que Kardec, então, trouxe para o mundo essa revelação dos mundos dos espíritos. A partir daí surgiu, por exemplo, em 1935, o livro O Nosso Lar, 1932, 35, que veio falar mais dos planos, das dimensões espirituais, falar sobre as colônias espirituais, os sofredores, umbrais, veio falar sobre as colônias angelicais, e enfim. E isso deu tudo através da mediunidade. Então, vou passar a palavra para o Juliano, para ele falar um bocadinho dele, melhor do que ninguém apresentá-lo, para apresentá-lo, a melhor pessoa deveria ser ele próprio, falar dele, do percurso dele enquanto terapêutico, e depois abranger o tema, e quem quiser fazer alguma questão, eu estou com outro telemóvel aqui, e vou ouvindo aqui as outras questões aqui, para que vocês pudessem, podendo daqui eu nos interromper, para nós nos formarmos hoje, esta noite, ou esta tarde, como aí no Brasil, uma tarde de conversa sobre o tema. Pode ser, Juliano? Claro. Ok, Tá seja certo. bem-vindo mais uma vez. Agradeço mesmo a sua disponibilidade por estar aqui conosco, para trocar aqui 2 dias de conversa sobre esse tema. E como diz vocês brasileiros, que eu também sou brasileiro, né? Estamos juntos. Edmar, muita gratidão pelo convite. É uma alegria muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu já experimentei aqui como médium também, né, medianeiro e tudo mais. A todos aí, o meu boa tarde, boa noite. Eu sou Juliano Hakim, atualmente trabalho com terapias holísticas, quânticas, multidimensionais. Ah, Então, comecei essa estrada há pouco tempo, essa jornada, né? Eu comecei ela há pouco tempo. Eu comecei em 2017, de forma, digamos assim, eu comecei no Ser Humana em 2017. Mas sabe quando a pessoa ela é médium desde pequena e começa a manifestar alguns atributos, algumas características de mediunidade, né? Desde pequeno já. E isso foi crescendo e eu me iludindo, me enganando, ao mesmo tempo, recusando tudo que a palavra espírito, espiritismo, espiritualidade, mediunidade poderia significar. Se falasse, olha, vamos aqui para a direita, vai ter isso aqui, eu ia para o outro lado, né? Mas era também, né, o fruto da minha própria ignorância e também da minha cultura naquela ocasião. Em 2017, cheguei no Ser Humano para receber uma sessão de reiki, porque eu ia fazer uma cirurgia física no coração e saí de lá com a apometria feita. E aí, meu cara Edmar, foi muito interessante, porque já vou falando aqui já, né? Já vou entrando no assunto. Até hoje eu não consigo me considerar 100% espírita, né? Eu me considero espiritualista. E aí, dentro dessa questão da espiritualidade, eu fui para um caminho, uma filosofia, um caminho espiritual que me ajudou a disciplinar bastante isso, né? Que era a mediunidade. Eu falo ajudou a disciplinar porque lá na minha adolescência eu quase beirei a insanidade com tanta pressão e carga aí proveniente do uso da falta de sabedoria em usar uma mediunidade. E aí um belo dia chego lá no Ser Humana, né, voltando ao assunto, tudo bem disciplinadinho, né, evidência fechada, audiência fechada, assim esperava eu, né, claro. E aí, de repente, deitei numa maca. Naquela ocasião, tinha uma maca rente à parede. Ô, Edmar,
Se houver alguma palavra no meu vocabulário que necessite de tradução para português de Portugal, você, por favor, adapta aí, tá bem? Pode ficar à vontade. Pode achar que eu Você, levanto aqui a mão e fala, fazendo é, questão, interrompê-los. Juliano, é isso, porque realmente pode ter alguma palavra que não é comum, né, entre nós. Mas Eu, só por curiosidade, é mais fácil os portugueses perceberem, é mais fácil os portugueses perceberem os brasileiros que os brasileiros perceberem o português. eu atendi, até pouco tempo atrás, atendi alguns portugueses, né? E a pessoa falava algumas palavras que é muito comum aqui no Brasil, que são muito comuns. Uhum. Eu falei, "Poxa vida, mas como é que você sabe falar assim tão bem português brasileiro?" Aí ela me disse que ela cresceu assistindo novelas brasileiras em Portugal. E Exato. é comum. Eu falei, que interessante, não sabia, né? Antes de mais nada, pessoal, eu vou voltar logo, logo a esse assunto aí da maca e tudo mais. Eu quero só dizer, sejam bem-vindos e bem-vindos a todos que estão aqui, tá bom? Eu esqueci de falar isso. É muito bom estar com vocês e recebê-los aqui, no meu perfil e também a partir do perfil da Casa do Amparo, né? Então, pessoal, voltando a esse assunto. Tô lá recebendo, já não era mais reiki, né? Era uma cirurgia, quer dizer, era uma apometria e nunca tinha visto apometria na vida, nem sabia o que que era, mas tinha muita curiosidade. Correção, sim, eu tinha feito apometria antes de 2017, eu fiz, foi 10 anos antes, mas eu não tinha um pingo de maturidade, né, espiritual para nada. Eu fui em um lugar aqui em Goiânia, muito famoso aqui em Goiânia, Goiás, Brasil, e lá nesse local, apometria era todo mundo junto na mesma sala, e aí abriram minha frequência, viram uma pessoa, um espírito obsessor que estava controlando outros espíritos para me atingir. E quando a pessoa foi me dar a devolutiva, ela falava, aconteceu isso, isso e isso. Eu falei assim, eu sei, eu vi isso. E ela, o quê? Você viu? Eu falei, vi. Aconteceu também isso aqui, isso aqui, isso aqui. E eles ficaram assim, poxa vida, o que que é isso? Que não era comum uma pessoa que com a frequência aberta ver a própria frequência aberta, né? Então já fica esse detalhe, eu tinha esquecido. Então o ser humano foi a segunda vez. Cheguei no ser humano, tô lá deitado na maca e muito próximo ao lado da maca estava uma mesa onde os médiums apômetras estavam com a minha frequência, uma frequência aberta e abriu meu campo energético como um todo e dali tirar tudo as informações necessárias e partículas de informação, agregado energético necessário para fazer os tratamentos, né? E de repente tô lá deitado, né? Parou um espírito do meu lado, porque eu sei que era espírito, porque ele estava levemente. Tinha hora que oscilava da minha percepção, levemente translúcido, e ela falou assim: fica calmo, meu nome é Sheila. Desse jeito, né? Do jeitinho dela lá. E Uhum. eu, tá bem, dona Sheila. Falei desse jeito. E posteriormente eu descobri que tinha um espírito muito famoso chamado Irmã Sheila, e com o médico que estava do lado, que não, eu nem sabia quem que era o médico, depois que eu fui descobrindo esse médico melhor. E aí, pessoal, foi muito interessante, que eu tinha acabado de conhecer o Odair, né? Eu numa maca, eu numa maca, a mesa, Odair em outra maca. E fez uma conexão ali, e aquela vidência que estava ligeiramente fechada e selada, abriu. E foi muito interessante. Ao abrir a evidência, por exemplo, percebi essa pessoa, né, esse espírito do lado, percebi que aos pés da maca estava um ser que até então eu não sabia definir o que que era, em uma roupagem fluídica, ideoplástica, sei lá o que que era aquilo, que não era muito comum à percepção humana nossa. Que apesar de ser um ser adâmico, não, aliás, um
um ser adâmico não era, por exemplo, de aparência humana aqui da Terra. E aí eu já olhei aqui e achei assim, eu acho que tô muito ruim aqui na cabeça, deve ter alguma coisa errada. Uhum. E aí foi, pessoal, saí de lá, cheguei na maca, aliás, na mesa, né? Toda aquela cirurgia espiritual sendo feita, uma médium, de repente chegou uma médium e a irmã Sheila começou a se colocar próximo dessa médium que estava na maca, começou a me aplicar um reiki que foi transformando aquilo em uma cirurgia no coração. E eu falo, cara, eu estou recebendo uma cirurgia espiritual aqui agora? Nossa, que interessante. E naquele momento eu só agradeci a Deus por essa oportunidade, né? Que eu nem sabia o que eu teria que fazer, na verdade. E aí finalizou tudo, cheguei na mesa, o daí foi fazer a devolutiva. Aí ele falou assim, olha, é porque não sei o quê. Vou falar direto, você já vai falar em extraterrestre? Eu falei, já. Ah, pois é, tem pessoas que acreditam neles, aqui a gente trabalha com eles. Vê espírito tal, foi feito isso, foi feito aquilo, uma cirurgia espiritual assim, dandandandandandandan. E aí, pessoal, Malta, né? E aí, pessoal, Malta pra gente é pessoal aqui no Brasil, né? Galera, turma. Naquela É ocasião, fui parecido. pra cá. Oi? É parecido. Malta, grupo, pessoal, é igual. É, né? Hum. Pois é. Ô, Edmar, quando Sim, você começava a chamar o pessoal de Malta lá no grupo, eu sim. pensei que era uma pessoa. Eu pensei assim, Deve gente, chamar falado com L, né? Malta. Quem não consegue é. falar o R, fala L. Deve ser Malta. Aí eu pensei assim, tá, deve ter uma Malta lá, né? Deve querer saber alguma coisa. E a Malta nunca respondia pra ele. Oh, ignorância. Mas tudo Não, bem. não tem É, ignorância mesmo. Pronto, até há palavras mesmo que a gente. É o que eles falam. Não é que o Edmar fala português, nem brasileiro, nem nada disso. Os portugueses é um só. Né? O sotaque que é diferente, mas ainda assim há palavras que não é muito comum usar aí, né? A gente está tão familiarizado. Então, depois, quando a pessoa ouve pela primeira vez, o que é isso? Ah, ok. Malta é grupo, ou pessoal. isso. Então ali eu sentei na mesa, ouvi a devolutiva do Odair e fiquei impressionado porque eu não tinha tido a oportunidade de receber algo daquela forma. E eu Uhum. senti uma conexão tão grande com aquela apometria. Eu falei, gente, será que chegou o momento de eu entrar nessa área espiritual? Né? Agora que minha cultura já mudou muita coisa. E de lá para cá a coisa foi realmente se intensificando. Eu lembro que 15 dias depois, aliás, lembro-me que na semana seguinte, na quarta-feira, era aula no Ser Humana, finalizando ali o curso básico de apometria, eu acho. E aí, de repente, eles estavam na aula e teve que parar porque era para fazer uma espécie de ritual da Umbanda lá. Acho que era fazer uma oração de um rosário, ou o rosário de São José, alguma coisa assim. E aí eu lá, fazendo as orações também, de repente eu começo a tossir sem parar. Eu falei, gente, não tem base uma coisa dessa, por que tossir? E tossindo, tossindo. Uma amiga minha que me levou falou assim: você quer uma bala? Né? Aqui no Goiás, no Brasil é bala, não sei como que vocês falam, um docinho. É repuxado, assim. Oi? Repuxado, repuxado. Repuxado. Isso. Então, tô lá, né? E a tosse não parava. Eu fui beber água e falei assim: peguei o copo d'água nas mãos, igual tá esse aqui, um copo idêntico a esse, né? Peguei ele na mão e falei assim: meu Deus, se você tá aqui, por favor, altera a estrutura química dessa água e faz ela virar remédio, eu quero parar de tossir.
Aí foi isso. Isso. Nesse processo também, e aí de repente teve um certo alívio, um alívio muito grande mesmo. Estou falando de situações bem pontuais para a gente entrar em casos de mediunidade na apometria, que embora, né, o Edmar fez uma introdução muito bela, muito interessante mesmo, falou de mediunidade, falou aí, né, essa questão, o que que é médium. Então, casos pontuais podem trazer para a gente, enfim, né, percepções do que pode ser esse trabalho dentro da apometria. Então, aí eu lembro que, que foi 15 dias depois dessa apometria que eu fiz, eu consegui, ou a minha amiga pediu ao Odair para que eu pudesse participar na condição de observador da apometria lá do Ser Humana. Eu cheguei lá para fazer essa participação minha como observador, como ouvinte, e era tratamento dos médiums. Eu falei, olha que interessante, vamos ver, né? Aí peguei uma cadeira, e sentei lá no cantinho, mais uma vez, aquilo, aquilo tudo que estava parado no meu campo de mediunidade, pô, abriu de novo. Aí só que eu estava mais tranquilo com essa situação. E foi interessante que o tratamento dos médiums iniciou-se com o tratamento do próprio Odair, que naquela época era mais complexo tratar ele. Hoje acredito que nem tanto, mas naquela ocasião era bastante complexo. Ah, aí foi tratado e eu vendo tudo, né? E vez ou outra eu comentava alguma coisa com a pessoa que estava do meu lado. Aí ela ia lá e comentava com a Cássia, que a Cássia é a esposa do Odair. E ele foi fazendo, foi ajudando na maca, o Odair deitado na maca, e de repente uma pessoa que fazia captação psíquica de, de um espírito, de um mago negro que estava no campo do Odair, a gente começava a perceber ele. Então, nesse dia, quando eu cheguei em casa, comecei a sentir uma vontade muito grande de escrever, mas era uma ânsia tão grande por escrever, por relatar o que eu tinha visto, e naquela noite saiu basicamente o primeiro capítulo de um livro que hoje é os que eu escrevi, que os direitos autorais dele estão cedidos ao Ser Humana, para que o Ser Humana possa lucrar com o dinheiro que arrecadar dele, com a venda dele. E o livro se tornou o nome Diário Mediúnico, Apometrias, Resgates Espirituais e Interações Extraterrestres, que é o livro aí de Ser Humana. Então, quando a gente fala em médium, né, que o médium é aquela pessoa que é um medianeiro, né, o médium é uma pessoa, como outra qualquer. E ele na posição de medianeiro, a função dele basicamente é conectar os dois mundos, nesse vocabulário, os dois mundos, o visível, o invisível, o plano denso da matéria, o plano espiritual. E aqui eu estou até colocando vocês a par de um conceito, até uma nova palavra, né, que engloba tudo isso. Porque nem todo mundo que está nos campos mais elevados, nas dimensões mais elevadas, podem estar em forma tão etérica. Então aí a gente está trazendo, eu estou trazendo a palavra multidimensionalidade. Então o médium é uma pessoa, é um ser que consegue de alguma forma, pelos seus sentidos sensoriais, visão, olfato, em alguns casos até paladar, a audiência também, ah, é uma pessoa que ela consegue se conectar de forma consciente ou estar conectada de forma consciente na multidimensionalidade, que pode ser quarta, quinta, sexta dimensão, e ao mesmo tempo aqui na terceira dimensão. Visto que nós somos seres de quarta dimensão manifestados em terceira dimensão.
Dessa forma, é possível a interação, então, entre esses planos e o plano físico. Aí a gente pensa o seguinte, uma outra coisa. Será que eu preciso ser médium? Ou melhor, vou mudar totalmente minha fala aqui. Será que eu preciso ter evidência, ter mediunidade de incorporação para trabalhar na apometria? Facilita bastante, mas às vezes pode acontecer de não ter. Essa pessoa ela pode ficar na mesa doando energia, que também é uma mediunidade, a doação de energia, para manter o fluxo energético ali funcionando bem. Essa pessoa pode, inclusive, estar se preparando para a nova mediunidade, que não é tão nova assim, mas já tem alguns seres, né, algumas consciências de hierarquias espirituais superiores falando que a mediunidade do futuro vai ser o uso consciente da glândula pineal. Ah, imagina você sentar numa mesa de apometria, abrir a tua frequência e de repente o teu campo energético ser capaz de emaranhar com o campo energético de outras pessoas que ali estão. Vamos pensar nesse momento, focar apenas nos consulentes, que é aqueles que buscam uma consulta apométrica, ou até mesmo no campo multidimensional. O teu campo energético, esse amareamento de campo energético é capaz de absorver todas as informações e codificar elas através do uso do pineal. E você consegue fazer, mesmo não sendo vidente, ter aí o que se chama também de evidência intuitiva, aonde as percepções são colocadas como imagens mentais dentro da sua mente. E nem sempre a evidência que nós vamos desenvolver numa mesa de apometria é aquela evidência de percepção de olhar assim, poxa vida, olha só, né? E ver dessa forma tão clara. Né? Às vezes não vai ser uma clara evidência. E às vezes vai ser uma percepção muito mais pela glândula pineal do seu campo energético. E por isso é muito importante estar com esse campo energético legal, bem organizadinho, limpinho, para que consiga absorver melhor essas informações. Qual que é a diferença, por exemplo? Ontem eu estava no Lar de Maria, que é a casa irmã do Seu Humana, nós auxiliamos na fundação da Apometria no Lar de Maria, e o Dair continuou no Seu Humana, eu fui para o Lar de Maria, e continuo grande parceiro do Seu Humana. Costumo dizer que eu saí do Seu Humana, mas o Seu Humana não saiu de mim. Ontem eu estava lá, por exemplo. Né? Aí ontem eu estava no Lar de Maria, e de repente um espírito começou a me seguir. Eu falei, você tá com a cara de recém-desencarnado, né? Aí começou a seguir, coisa e tal. E ele não conseguia falar, ou eu não conseguia ouvir, só seguindo. Eu falei assim, ó, você poderia dar um pouquinho de espaço? Isso eu disse para ele na hora que eu fui no banheiro, eu queria entrar também. Aí eu falei, privacidade, por favor, o que você está precisando? O que você quer? Falei para ele, o que você quer? Aí ele não falou nada, eu virei e falei assim, poxa vida, onde é que está a minha humildade, né? Virei e falei assim, meu irmão, aconteceu recente, né? Vamos fazer prece? Vamos fazer prece? E daqui eu vou te encaminhar ali para a enfermaria, que nós temos, a espiritualidade superior trouxe ali para a ala da enfermaria, que no Lar de Maria tem uma enfermaria, que é o atendimento dos autores espirituais, que é um outro tipo de trabalho que tem. Eu falei assim para eles, olha, tem a Câmara do Equilíbrio, que é a mesma coisa da Câmara da Retificação. Você fica lá um tempo, e de lá ficou, fizemos prece, foi para a Câmara da Retificação, do Equilíbrio. Espero que tenha ido já para nosso lar, né? Espero que tenha ido para algum lugar mais elevado para que ele possa se sentir melhor. Então, isso, por exemplo, é algo mais sensorial mesmo. A apneia é quando você está numa mesa apométrica, é o médium de captação psíquica, que não é, por exemplo, não tem essa evidência clara desse jeito. De repente, fala assim pro doutrinador: olha, eu estou vendo uma cena assim.
vendo uma mulher. Essa mulher, eu estou vestindo ela, tô vendo ela em roupas muito comum para nobres da realeza. E estou vendo uma cena assim, assim, né? De alguma forma. E aí o doutrinador vai dizer: você consegue fazer a captação psíquica? Dito isto, olha só para vocês verem. A apometria ela surge com a possibilidade de emancipação da alma, emancipação dos próprios médiums dentro do seu processo de mediunismo, daquilo que o médium conhece basicamente aí na sua experiência mediúnica. Dessa forma, o médium, ele através das técnicas e através da lei de desdobramento, ele consegue ir até esse cenário, essa parte da frequência, compreender o que está acontecendo, trazer informação e começar o tratamento apométrico. Gente, as possibilidades da mediunidade numa apometria, elas são várias. Vai depender muito também do perfil do seu grupo. Por exemplo, no seu humano o Odair tem um perfil de liberar, né? Então, ali, se acontecer, por exemplo, de uma psicofonia, uma incorporação de entidade para auxiliar no processo apométrico, é comum. Se acontecer, por exemplo, uma pictografia, que é ali a produção de uma imagem, de um desenho, de uma arte, alguma coisa parecida, de um quadro, se acontecer, é bem-vindo. Às vezes acontece pictografias boas, às vezes pictografias que não são tão boas. Se acontecer, por exemplo, de alguém ter uma evidência e fazer uma captação psíquica também, vulgo incorporação, é bem-vindo. Então, são as, digamos assim, dentro do rol de infinitas possibilidades, existem muitas que podem realmente acontecer dentro do processo da mesa apométrica. Existem possibilidades muito ainda que são pouco conhecidas, né? A gente já pensa, por exemplo, no processo mediúnico, ainda muito daquilo que a gente conhece, de repente tem outras possibilidades. Vou dar um exemplo. Tem possibilidades que não são mediúnicas, são mais, sei lá, paranormais. Vou dar um exemplo. Uma vez a gente estava trabalhando. Nesse dia, o Odair foi para a marca fazer uma captação psíquica e eu vi um espírito zombeteiro que estava próximo e não queria sair. Aí irradiei energia, fiz o que eu queria fazer, não deu em nada, né? Então, por exemplo, falei assim, pensei na hora. Pensei assim, a gente sabe que não é eu que estava pensando. Mas senti a intuição na hora. Energiza sua mão com energia tal, toca nesse espírito e empurra ele em direção ao portal da área de resgate. Foi assim que aconteceu. Então, pessoal, tem possibilidades que a apometria ela pode ser um grande laboratório daquelas que já existem, que são comuns, e daquelas que podem chegar. Eu lembro que quando eu cheguei no Ser Humano, que fazia meus auxílios de várias formas lá, eu lembro que uma vez teve um médium na casa que falou assim: como é que você consegue fazer essas coisas? E eu sempre fui uma pessoa assim, desde que eu cheguei lá, eu sempre fui meio cético, na verdade. Pensa uma pessoa que lida com algo que não se vê teoricamente e é cético, né? Era eu naquele momento. Aí eu falava assim, ué, eu não sabia que não podia fazer, que não era possível. E aí eu comecei então a perceber que as crenças limitantes, elas podem limitar nosso processo de desenvolvimento mediúnico. Às vezes a gente pensa que a mediunidade também é só essas
que são as mais conhecidas, né, que é a da engloba parte da psicofonia, né, uma vidência, clarividência, uma audiência, uma clareaudiência, uma a psicografia, e tem a possibilidade de outras acontecerem. Não existe aí, pessoal, por exemplo, um guia mediúnico. Não existe. Mas uma coisa que eu sei é o seguinte: chegará um momento em que não, nosso planeta não vai mais precisar de médiums. Você vai perceber isso, e já é um fenômeno que tem acontecido, porque quando definitivamente estivermos vibrando aí na regeneração, teremos conexão própria com com essa ala espiritual, certo? Deixa eu ver se vem mais alguma coisa aqui. Juliana, Tem alguma sim, pergunta? Sim, é, Edmar, pode é falar. complementar isso que você falou agora, da questão do futuro da mediunidade, não é? O Chico, né, eu tive privilégio, né, de estar com ele, de levar grupo de jovens, o Chico Xavier, Que e bom. às vezes fala Chico, eu falo, mas que Chico, é meu pai? Por acaso meu pai também chamava Francisco. Uhum. Enfim. Mas o Franciscano Xavier, nós tivemos a oportunidade, e algumas vezes ele falava sobre a mediunidade do futuro, que era sobre Hum, essa, e pelos cálculos dele, aquilo que ele falava, soltava, daqui para 30 anos mais ou menos, já vai, o que fala hoje da transcomunicação, né, através da mediunidade, vai ser coisa tão mais simples, mais ou seja, vai começar a despertar a curiosidade das pessoas. As pessoas vão ligar uma televisão, por exemplo, e falar assim: ah, mas qual país você está falando? De aí. qual cidade? Ou que canal é esse que você está falando? E muitos deles vão até responder que estão falando de outra dimensão. Aí se perguntar, ah, isso é um extraterrestre? Falar, não, só estou fora do corpo. Então, é muito interessante ainda nós passarmos por essa do desenvolvimento dessa conexão com os outros planos, né, com outras dimensões, e passa nesse momento, né, por enquanto, porque enquanto nós estamos associados à mediunidade, ou esse processo como algo doloroso no processo das emoções, então precisamos esse canal, né, emocional para se ligar. Então, enquanto tem uma presença perto de nós, essa presença faz as descargas emocionais deles no nosso corpo emocional, que automaticamente fazemos a catástrofe no nosso corpo físico. Então, a partir do momento quando o ser humano desenvolver e perceber que evoluir não significa passar por dor, e sim um processo prazeroso, um processo de felicidade com todos os humanos, não é? Aí a Uhum. mediunidade vai vir a esse nível, que vai ser um processo tão simples Sim. que qualquer equipamento tecnológico vai ser fácil de conseguir comunicar na dimensão que nós desejarmos. E mais para frente, aí ele falou que no processo de 100 a 200 anos, com aquilo que você trouxe, que é muito interessante também, da glândula pineal, né? Que eu tenho mania de dizer que no nosso corpo físico está instalada a nossa carruagem espiritual, que é a Merkaba, né? Que é a glândula pineal. Se a gente Hum. for ver não só o desenho físico da glândula pineal, mas no processo energético dela, no processo vamos dizer, assim como o nosso corpo tem uma aura, todos os nossos órgãos também têm. Então, quando abre a expansão, quando abre a frequência dessa glândula pineal, nós conseguimos espiritualmente ver mesmo uma merkaba, ou seja, aquele triângulo virado com várias pontas, em vez de ser de 3 pontas, de 6, de 9, de 12, dependendo do nível de expansão da consciência de cada médium. Então, quando você falou da glândula pineal aqui, que basta nós ativarmos, colocar na frequência certa, na sintonia certa, conseguimos atingir as vibrações onde que os nossos seres, os seres espirituais ou seres multidimensionais vivem. Então, que é interessante que esse tipo de trabalho que estamos, essa consciência que estamos a desenvolver, vai facilitar que, ok, eu não preciso ligar um canal de televisão para falar ou assistir alguém. Basta mudar a frequência espiritual da glândula pineal. Na frequência YZ, conseguimos atingir a vibração das dimensões onde que os amigos espirituais estão. Hum. Isso é interessantíssimo.
Deixa eu só montar algo aqui, senão eu me esqueço depois de eu falar. Pessoal, isso é interessantíssimo. Existe um processo que a gente chama, o meu instrutor de cura quântica celular trouxe, né? Então, eu estou falando isso porque eu respeito sempre a autoria de todos, né? Então, ele trouxe uma palavra que eu imagino que seja dele mesmo, que é a verticalização. A verticalização, que é esse processo de meditação, por exemplo, quase sempre de meditação, para se trabalhar com, por exemplo, os corpos sutis. Dentro desse processo de verticalização, a gente percebe algo muito interessante, que o caminho é para dentro, por incrível que pareça. A prática é para fora, é claro, né? Eu faço projeto tal, projeto, não sei, igual você falou que as casas que vocês têm, por exemplo, aí, tem alguns projetos, né, com crianças, com pessoas mais idosas e tal. Mas o caminho de evolução, de ascensão, ele é individual, ele pode ser solitário, mas se for junto é mais divertido, é claro. Mas é a forma com que a pessoa encontra, ele é um mergulho dentro de si, né? Porque a pessoa pode, num processo de autoconhecimento, trabalhar muito das dores, das densidades, das crenças limitantes, dos hologramas, das ilusões, que, por exemplo, mantém ela tão estagnada, às vezes num mundinho mais pequeno, né, menor. Eu estou dando aula lá no Lar de Maria de Apometria e estava falando sobre isso. Nós temos muito ainda que aprender, nós temos muito ainda que aprender com a espiritualidade oriental. Por exemplo, eu vou dar um foco bem direto aqui. Quando eu cheguei no centro espírita para aprender, um dos meus mentores falou que eu deveria aprender sobre espiritismo, sobre kardecismo. Falei, então você encaminha para mim aí, por favor, né, um local, né, chegou o convite, tudo. Aí fui. E depois de uns 2, 3 anos fazendo o curso, eu comecei a perceber que eu era considerado, por alguns lá, uma certa anomalia, porque eu conseguia recordar de outras vidas. Eu falei assim, mas é proibido recordar? De acordo com o espiritismo, que não sei o que, não é bom, porque vai que você descobre que você já foi um assassino. Eu falei, mas eu sei, eu já fui mesmo. Eu tenho que aprender a lidar com isso de forma consciente. Isso foi o que eu imaginei, conversei lá, né? Aí, por que que eu estou falando do oriental? Porque o oriental, no espiritismo mais oriental, não existe uma negação, uma recusa, por exemplo, em permitir que essas lembranças de forma natural venham. É um exemplo. Porque se lida de uma outra forma, né? Então, por que que eu estou dizendo isso? Nós ajuda muito no nosso processo que você falou, no meu interessante ponto de vista, ajuda muito no processo que você falou de desse caminho que estamos criando agora, que estamos projetando agora para o futuro, e alguns já estão alcançando isso aqui agora, né? Ajuda muito a ter conhecimento de outras possibilidades. É um pouco disso mesmo. Me diz uma coisa, que eu não conversei isso com você antes. É quanto tempo de live aí que a gente vai fazer? Isso Só para ter uma ideia, tem mais aproximadamente 25 minutos para ele. mais ou menos 25 minutos? Beleza. Enquanto isso, a Ah, gente pode abrir também questões. Se alguém quiser perguntar aqui para nós, enquanto daquilo que foi abordado, curiosidades sobre o Juliano, podem escrever, que eu tenho aqui a outra plataforma aberta, que eu vou ter atenção às perguntas e vamos sinalizando aqui. Se alguém quiser falar, estamos à vontade. Se alguém quiser perguntar,
Estamos à vontade aqui para os tempos a partir de 1 hora, né? Nós colocamos o tempo um bocadinho mais para vocês quiserem aqui fazer algumas questões, nós fazemos a abordagem aqui, fechando o tema. Uma coisa que eu ainda não disse, que eu acho interessante, a apometria, pessoal, ela é um excelente laboratório, é uma excelente escola de desenvolvimento mediúnico. Tudo que a gente precisa ter é humildade e paciência, calma, que tudo chega, tudo que tem que chegar, chega no momento que tem que chegar. Mas é claro que a gente não vai nascer uma aposta e viver a vida inteira uma aposta. Eu vi pessoas, vou dar um exemplo, uma vez, quando nós estávamos dando a aula de apometria nível básico, foi nível básico no Lar de Maria. O Odair estava de plantão, eu fui substituir ele aquele dia, e eu chamei uma pessoa lá na frente, né, como uma auxiliar lá para fazer demonstração de técnicas apométricas. E aí eu falei, você sentiu essa energia? Ele falou assim, não, eu sou uma aposta, né, eu sou um conhecido nosso. Eu falei assim, duvido que até o final do curso você vai ficar assim. No final do curso ele estava fazendo captação psíquica já. Ou seja, ele estava vulgo incorporando. E, gente, é um grande laboratório. A pessoa que estava na mesa apométrica, de repente, e começa a sentir uma dor no braço do nada. E aí chega um médium mais experiente e fala assim, olha, você já pensou em concentrar-se e ver se de repente tem alguma mensagem para você escrever? E a pessoa fala, mas eu não tenho curso para isso. E aqui no Brasil a gente até, em algumas escolas, alguns locais tem curso, né, da psicografia. Aí a pessoa falou assim, né, o médium disse para esse médium que estava duvidando ali, disse para ele, apenas respira profundamente, vai vir para você de alguma forma, ou as palavras vão vir na sua cabeça, ou vão vir uma tela mental que vai estar escrito na sua frente, ou você vai ouvir, sei, vê o que, que vai vir para você. Aí a pessoa pegou a mão, no que ela pegou a mão, assim, né, pegou um lápis, desculpa, pegou uma caneta, um lápis, sei lá o que, que era aquilo, não recordo, tava as folhas lá, e de repente só via ela, começou a escrever. A apometria ela é uma excelente escola, possibilidade de desenvolvimento mediúnico. E pasmem, é muito mais interessante, no meu interessante ponto de vista, trabalhar com médium novato do que com médium que já está há vários anos no seu mandato mediúnico, porque aquele que está aprendendo, geralmente ele chega com humildade. E a apometria tem que ter humildade, gente. Humildade, ética, sigilo, né? Porque a gente está lidando com vidas, e a apometria é algo muito, mas muito sério mesmo. Então, o médio mais antigo pode acontecer de ele ter um pouquinho mais de dificuldade com algumas questões. Para ele só serve trabalhar mediúnico se for do jeitinho que ele trabalha, né? Essas coisas assim. Quando eu cheguei no ser humano que vi isso, 15 dias depois, eu muita vontade de ir daquele negócio de novo. E aí, pessoal, com muita vontade, eu falei assim, eu não posso colocar a minha amiga para pedir para o Dair para eu ir de novo. Agora que eu tenho o contato dele, eu vou pedir. Eu, naquela vergonha e tal, falei, Dair, passei o WhatsApp, né? Naquela época acho que já era o WhatsApp, era. 2017 era. Tô com muita vontade de ir. Será que eu poderia ir como na condição de observador? Então fala, e aí ele falou, respondeu sim, pode vir, tá. Fui, cheguei lá, gente. Tava a mesa, participamos da abertura, peguei a cadeira e fui sentar no canto, fora da mesa, apenas como observador. O Odair vira para mim, que tá pensando que vai ficar de fora da mesa? Pode colocar a cadeira aqui do meu lado e ficar aqui. Vem ajudar. Vem ficar sentado aqui. E naquele momento,
começou a coisa. Eu estava lá na mesa, de repente abriu a frequência de um senhor, e ele estava na maca. O Odair fazendo uma captação psíquica, sentindo uma dor, eu acho que era na direção do baço, não lembro, né? Do abdômen. Aí eu tive aqui no Brasil nós chamamos de rompante, né? É um instinto bem forte de me levantar e ir até a maca. E não é toda a mesa apométrica que isso pode. Depende muito da configuração do perfil do seu grupo, né? Tem uns que é mais clássico, tem outros que é mais liberado. Aí eu subi assim, fui, bati no ombro do Odair. Tem falei desse jeito. Tem um punhal inserido não sei se foi no pâncreas, no fígado. Falei lá, né? E fui pra maca. Aí depois de uns 2 meses eu descobri que eu estava incorporando e não sabia. Então é isso, gente. Acontece. Calma, não existe ninguém que não possa ser médium. O que existe não consigo, é sensorial. Mergulha para dentro, vai fazer trabalho interno, fazer verticalização, conhecer melhor a tua hierarquia espiritual, conhecer melhor teus corpos espirituais, trabalhar com para curar e aliviar eles, que as coisas virão, de uma forma ou de outra. A espiritualidade ela está muito desejosa em auxiliar. E ela precisa de médiums, pessoas de boa vontade, de bom coração, que estejam disponíveis, né, para essa seara, para essa tarefa. Bom, vou ficar caladinho. Se você tiver pergunta, eu estou por aqui. Sim. Juliano, tem aqui uma pergunta do Fabiano. Ele disse: Juliano falou sobre as pessoas que não são médios também podem ser apômetras. Alguém que descobriu agora a espiritualidade já pode fazer o curso da apometria? Olha, Fabiano, né, Fabiano? Boa Sim. pergunta sua. Tudo começa com um chamado, com a vontade. O certo é estude, estude de verdade, tenha uma boa humildade, procure os seus. Quando eu falo procure os seus, procure um grupo que você tenha afinidade com esse grupo, né? Que você possa desenvolver até uma certa afetividade com esse grupo, ou seja, boas relações de amizade, e comece. Quando eu cheguei do seu ano, eu fui da penúltima aula. Quando ele estava falando lá, acho que era de, não lembro, tela lúdica, não lembro mais. Era na penúltima aula. E eu nem fiz o curso para estar trabalhando. Mas começou. E isso trouxe muito. Na época, trouxe até discussão de algumas pessoas. Mas como que ele faz, pode trabalhar, né? Sem, sem fazer o curso? Aí o Lerner falou: olha, tem pessoas que vêm prontas, que nascem com a mediunidade muito ostensiva e tal, e tal, e tal, e tal. Né? Mas eu não acredito, Fabiano, que não exista uma pessoa que não possa manifestar nenhum tipo de mediunidade. Quando eu cheguei no Ser Humana, que lá no Ser Humana, além da apometria, algum tempo depois, 6 meses depois, teve os atendimentos de Umbanda, né? Cheguei no Ser Humana, falei, não quero incorporar não, não quero trabalhar, nem sabia que eu ia incorporar, na verdade. Falei, pô, daí, mas a Cássia. Não, eu vim para lavar banheiro, para ajudar na recepção. Se isso também não for mediunidade, eu não sei o que é, sabe? Gente, tem muita coisa, tem muita possibilidade. Espero ter respondido sua pergunta, Fabiano. É isso mesmo, Juliano. A questão é que poucas pessoas, às vezes quando a pessoa está naquela fase do despertar, a gente sabe que a mediunidade ela aparece em qualquer momento. Ela já está lá, uma vez que nós já falamos, temos a glândula pineal, que é um dos fatores que ajuda a trabalhar nosso psicossensorial. Então, determinado momento, a mediunidade ostensiva, ou a visão, ou a clarividência, ou a capacidade de sentir no corpo as sensações, ela pode aparecer em qualquer momento. Mas a consciência
quando ela começa a despertar que existe algo que nós estamos conscientes em todo nesse processo do universo, mais vale a pessoa que está ali naquele despertar, que muitas das vezes o despertar, a pessoa consegue ali economizar anos de vida do tempo que ele ficou ali supostamente parado. O que nós temos que pensar nessa perspectiva uma frase já foi dizendo, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E se nós formos olhar nessa capacidade do aprendizado, quando o discípulo, que somos nós, que estamos na capacidade de aprender, a oportunidade, que é o mestre da vida, ela também aparece. Então, isso que você disse em relação à pergunta do Fabiano, a pessoa, quando tem vontade, quando a pessoa quer estudar, quando a pessoa quer fazer esse caso que você colocou agora, por exemplo, uma pessoa que chega, os trabalhadores de última hora, esses trabalhadores de última hora, eles já vêm prontos, não é só nessa vida, elas já vêm prontos, são várias encarnações passadas, que já vêm sendo preparados para, nesse momento, a fazer o ajuste da sua caminhada. Então, nessa perspectiva que corroboro, né, com aquilo que você está a dizer, que é muito interessante também, as pessoas que têm vontade, né, de mergulhar nessa consciência cósmica. E quando nós sintonizamos com essa consciência, a mediunidade é um fator tão natural e sempre um processo doloroso. Claro que num processo de ajuste para alguns, né, que ainda está muito sintonizado com presas emocionais do passado, sente os seus obstáculos. Mas ultrapassando isso levando luz através do conhecimento e da aprendizagem, consegue fazer uma caminhada mais tranquila e mais contundente, né? E o Fabiano respondeu, eu estudo muito, achei o grupo, está falando do grupo do Edmar, que eu não sei quem é, agora deixa rolar. Pronto. Deixa eu ver se tem mais aqui. Tem mais uma outra questão, que é a pessoa está perguntando onde é que pode adquirir o seu livro. Ah, sim. Gente, o que que acontece? Esse livro eu escrevi, os direitos autorais estão cedidos ao ser humano. Enquanto o ser humano existir, o ser humano pode lucrar com a venda dele. Uhum. Eu penso que acabaram. Esgotou a nossa primeira edição. A gente tem que encomendar mais se for vender, né? O que que acontece, pessoal? Tem ele disponível na internet para comprar. Só que na época que ele foi produzido, teve um pequeno equívoco. Sim. Esse equívoco é assim: não foi impresso aquela versão que eu autorizei. Foi uma versão antes. Então, a versão antes está cheia de errinho de português. Então, Okay. você que adquirir esse livro, se você pudesse adquirir do seu Humana, seria ótimo. Pelo menos, seu Humana ganharia em cima. Mas pela internet, seu Humana ganha centavinhos. Ou centavos. Você pode adquirir na internet. O nome do livro é Diário Mediúnico. Ai, gente. Apometrias, resgates astrais e interações extraterrestres. Depois eu posso tirar uma fotinha da capa e mandar para você, Edmar. Se puder, Juliana, envia a capa e depois posso combinar aí com o seu mano uma forma da gente fazer uma impressão deles aqui para vender aqui para o grupo, tá bem? Podemos fazer por encomenda. É muito interessante. O que aconteceu com esse livro? A espiritualidade foi dando permissão, eu falei com o Adair, teve permissão, de narrar tudo o que aconteceu no ser humano. Eu narrei 1% do que acontece lá. Aí, eu tinha feito os erros de português é porque eu estava com preguiça de digitar, arrumei um programa que eu falava, verbalizava e ele digitava para mim. E vinha com muitos errinhos. Eu escrevi até o 13º capítulo. Aí meu HD queimou. Eu tinha backup apenas até o 10º capítulo. Uhum. Então a gente lançou só até o 10º, certo? Ok. E por isso que tem esses errinhos. Ok. Então, depois podemos falar sobre essa questão se vocês tiverem eles, é a forma de nós fazermos uma impressão cá e fazer por encomenda, tá bem? Eu vou pedir para Claro, o grupo, quem quiser pode depois fazer o pedido pelo e-mail, né, que é casadoamparo@gmail.com ou então aqui pelo grupo também da
do WhatsApp, do Instagram da Casa do Amparo. Quem tiver interesse, uma vez que vocês virão cá em maio, então a gente poderia fazer sobre encomenda alguns livros vossos, se vocês quiserem. Pois eu vou tratar com a Daí ou convosco, seja o que for, para poder entregar essa informação para as pessoas. Pois Tá bem? bem. Malta, eu, da minha parte, tenho que agradecer aqui o Juliano, agradecer o Silmana. Eu vou só aqui reforçar mais uma vez, se vocês tiverem ainda alguma questão ainda para falar, ou algum tema específico do que o Juliano aqui abordou, né, sobre a mediunidade na apometria, lembrando que a mediunidade é algo inato que está todo em ser humano. Todos nós somos médios, isso é ponto assente. Mesmo aqueles que negam, são médios. O que acontece aqui é a dificuldade que nós temos de compreender a mediunidade, e muitas das vezes o que veio distorcido ao longo dos séculos através das velhas crenças bloqueia a nossa melhor compreensão. Então, na medida que nós vamos aceitando as nossas percepções, aqueles pensamentos, que muitos deles não são nossos, a nossa intuição, o nosso instinto a agir, nós vamos ver aqui o fenômeno da mediunidade agir em nós. Com relação à técnica da apometria, né, como o Adair disse na semana passada, que surgiu a partir de 1965, propriamente em 1970, 71, então foi agregado, né, pelo Lacerda, que é o criador da apometria, técnicas que podem aqui contribuir mais, quer seja no processo clínico, terapêutico, quer seja quem trabalha em reuniões mediúnicas. O nosso grupo, né, que tem pessoas que trabalham já conosco na mediunidade já há 10, 12 anos cá em Portugal, então ver como essas técnicas, essa ferramenta da apometria vem como acrescentar o trabalho que está sendo feito. As pessoas que tiverem curiosidade, quiser falar, aprender ou saber mais sobre a apometria, nós temos na página, num blog que se chama Dom Casa do Amparo. Lá tem tudo sobre apometria, sobre mediunidade. Então, faço o convite para vocês conhecerem. Quem ainda não assistiu às aulas do Odaí, né, do Grupo Silmana, tem uma página do YouTube do Silmana, que pode assistir às aulas básicas e a aula intermediária também da apometria. O nosso grupo cá de Portugal são 25, 26 pessoas que estão inscritas no grupo. Nós temos um grupo também do WhatsApp, que é o grupo da apometria. Quem quiser também pode aliar a esse grupo do WhatsApp, que aí nós vamos mandar material apostila, que o Daí já nos enviou, ou podemos mandar também as aulas que estão em PowerPoint, as aulas que estão em... Aliás, lá no blog do Dom da Casa do Amparo também, tem lá as aulas todas online também do básico. Quem tiver curiosidade pode depois mandar aqui mensagem para nós e nós teremos o maior prazer em recebê-lo. Quem quiser, ainda dá tempo para poder se inscrever, né, no curso. A ideia aqui está surgindo aqui hipótese de levar o Odaí também em outros lugares, o Odaí, o grupo, né, toda a equipe, outros lugares que não ser Lisboa. Eles virão na cidade de Lisboa para fazer o curso nos 2 fins de semana. E durante essa semana estamos vendo aqui proposta de levá-lo a Braga ou Algarve, ou seja onde que for, ficar mais viável para eles também realizarem o curso da apometria nessa cidade. Essas informações vão estar mais disponíveis, mais claras a partir de semana que vem. Se vocês quiserem aqui, podem nos encher aqui de questões, estamos prontos para responder. Se eu não souber, eu peço socorro imediato lá ao Grupo do Brasil, a equipe do Brasil, para poder nos responder aqui aquilo que for preciso. Ok? Juliano, mais uma vez agradeço aqui a sua paciência e a sua tranquilidade, a sua sabedoria, por nos transmitir aqui um bocadinho esses 2 dedos de conversa. Na próxima quinta-feira, às 20 horas, novamente teremos aqui a Roberta, que também é membro também da equipe lá do Silmana, que vai falar sobre a experiência dela enquanto pessoal, o desenvolvimento pessoal dela dentro da apometria. Espero que seja que seja breve, né? A próxima quinta-feira chega aqui, vai chegar rápido. 7 dias passam rápido.
Então, estaremos cá novamente para mais uma live. Agradeço a todos por terem participado. Juliano, deixo aqui a sua despedida. Edmar, gratidão por tudo, gratidão pelo convite. Estou sempre à disposição. Estou à disposição. Quando precisar, quiser alguma coisa. E você trouxe também elementos hoje que eu achei fantásticos, alguns eu nem sabia. Então, gratidão por beber dessa fonte também aí, tá bom? E quero agradecer a todos que aqui estiveram nessa live com a gente, pelo prestígio de vocês, por tirar o tempinho de vocês e permanecer conosco. Que a fonte da vida abençoe cada um de vocês naquilo que vocês mais necessitem. Quero convidar vocês também, quem quiser, claro, seguir meu perfil de Instagram. Recentemente eu coloquei uma série lá de episódios, né? Já está no 7º episódio, o 8º, não sei, sobre corpos sutis na apometria. Já tem umas coisinhas interessantes. Eu ainda não finalizei, mas em breve sim. Então, mais uma vez agradecido a todos. Se der tudo certo, em breve estaremos todos juntos e juntas aí. Um grande abraço, direto aqui do Brasil. Um beijo nos seus corações. Fiquem aí na paz do vosso Cristo interior. Tchau, tchau. Adeus, moço. Muito obrigado. Até breve. Até breve a todos. Então, adeus. Tchau, tchau.